Em 1947, um navio enviou uma mensagem de socorro. All officers, including the captain, are dead. They are lying in their cabins and on the bridge. Possibly the entire crew dead. I die. Poucas horas depois, toda a tripulação foi encontrada sem vida. Corpos rígidos espalhados pelo convés, com expressão de puro terror, em posição de defesa, como se tentassem se proteger de alguma coisa invisível. E estranhamente aquilo, apesar de despertar tanto terror, talvez não fosse desconhecido. Minutos antes de uma equipe forense subir a bordo para iniciar uma investigação detalhada, o navio explodiu e desapareceu no oceano. Por mais de 70 anos, o caso do SS Ouro Meden foi tratado como uma lenda. Mas documentos esquecidos no porto de destino e novas provas encontradas recentemente podem finalmente explicar um dos maiores mistérios marítimos de todos os tempos. Apesar de perturbadora, essa gravação é só a ponta do iceberg do que é considerado por muitos a maior queima de arquivo da história. Durante décadas, muita gente tratou o caso do SS Ouro Meden como apenas mais uma lenda marítima. O problema é que as histórias inventadas normalmente começam com uma única testemunha, um único relato, um único sobrevivente. Mas não foi isso que aconteceu aqui. Naquela noite, o pedido de socorro teria sido captado por diversos navios mercantes que cruzavam o Oceano Índico, entre eles o cargueiro americano Silver Star, além de embarcações holandesas e britânicas que navegavam próximas ao Estreito de Malaca. Além dos navios, estações internacionais de rádio também relataram ter ouvido a transmissão, e todos descreveram praticamente a mesma mensagem. Primeiro, uma frase curta e desesperada: "Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos." Depois, uma sequência confusa em código Morse e, por fim, duas palavras finais: I die. O mais estranho é que os relatos não vieram de uma única embarcação isolada. Operadores de rádios diferentes, em navios diferentes, descreveram exatamente o mesmo pedido de socorro. Isso torna muito mais difícil simplesmente descartar toda a história como uma invenção criada anos depois, porque mesmo que alguns detalhes tenham sido exagerados ao longo das décadas, alguma coisa realmente parece ter sido captada naquela noite. E foi exatamente isso que deu início à busca recente pelo navio e por mais evidências. E durante muito tempo, o caso parecia não passar de uma história entre marinheiros que cruzavam o Estreito de Malaca, até que alguns documentos começaram a reaparecer. Em 1952, uma publicação ligada à Guarda Costeira dos Estados Unidos, chamada Proceedings of the Merchant Marine Council, mencionou oficialmente o caso do SS Ouro Meden. Pouco tempo depois, jornais europeus e revistas marítimas também passaram a citar o incidente, entre eles o jornal holandês The Locomotive e a revista marítima britânica Sea Breeze. Mas conforme pesquisadores começaram a comparar os relatos, as inconsistências ficaram ainda mais estranhas. Em algumas versões, os navios que captaram o pedido de socorro tinham nomes diferentes. Em outras, detalhes inteiros pareciam alterados, dependendo do idioma em que o caso era traduzido. O que até faz certo sentido, a região do Estreito de Malaca sempre foi uma das rotas marítimas mais movimentadas do planeta, frequentada semanalmente por embarcações americanas, britânicas, holandesas e asiáticas. E mesmo com diferença entre os relatos, o núcleo principal da história permanecia intacto: um pedido de socorro desesperado, uma tripulação encontrada morta, em posições tão incomuns que até os marinheiros mais experientes relataram choque ao subir a bordo. E um navio que desapareceu antes que pudesse ser investigado completamente. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Se tudo fosse apenas uma invenção, por que tantos registros históricos continuam apontando para a mesma história?
Mas existe um detalhe que torna o caso do SS Euromeden ainda mais estranho. Apesar de mais de 7 décadas de investigação, ninguém conseguiu desmentir completamente a história. E isso é raro. Normalmente, grandes lendas marítimas acabam sendo desmontadas com o tempo. Um documento reaparece, uma testemunha assume que mentiu depois de estar sob pressão, ou simplesmente descobrem que o navio nunca existiu. Mas com o Euromeden, nada disso aconteceu de forma definitiva. Pelo contrário, quanto mais pesquisadores tentavam encerrar o caso, mais peças estranhas surgiam. Alguns historiadores afirmam que o navio nunca apareceu nos registros da Lloyd Register, uma das maiores bases marítimas do mundo. Mas outros pesquisadores defendem que o SS Euromeden operava ilegalmente na região da Indonésia, o que explicaria a ausência de registros oficiais. Outros apontam que muitos documentos desapareceram após os anos 1950. Enquanto isso, versões diferentes da mesma história continuavam aparecendo em jornais, revistas marítimas e relatos de operadores navais. E talvez o detalhe mais estranho seja esse: mesmo décadas depois, ninguém conseguiu explicar por que tantos relatos diferentes continuam descrevendo praticamente a mesma sequência de acontecimentos. O pedido de socorro, o silêncio, os corpos e a explosão. Porque se tudo isso fosse apenas uma invenção, ela precisaria ter sido construída com um nível de coordenação absurdo, principalmente para a década de 1940. Então, talvez a pergunta não seja: o SS Euromeden realmente existiu? Talvez a pergunta correta seja: o que realmente aconteceu naquela noite para que essa história jamais desaparecesse? Para entender o que pode ter acontecido com o SS Euromeden, é preciso entender como era navegar pelo Oceano Índico em 1947. O mundo ainda tentava se recuperar da Segunda Guerra Mundial. Milhares de navios militares haviam desaparecido, rotas marítimas inteiras tinham sido alteradas, e grande parte da Ásia ainda vivia um cenário de tensão política, ocupações recentes e mercados clandestinos, surgindo em praticamente todos os portos importantes. O Estreito de Malaca, por onde o Euromeden supostamente navegava, já era uma das rotas comerciais mais perigosas e movimentadas do planeta. Navios cargueiros cruzavam a região diariamente, transportando combustível, equipamentos militares, produtos químicos e cargas que muitas vezes nem apareciam nos registros oficiais. E esse detalhe é importante. Naquele período, operações ilegais de transporte marítimo eram extremamente comuns, principalmente envolvendo materiais militares abandonados após a guerra. Além disso, a comunicação no oceano ainda era extremamente limitada. Não existia satélite, não existia GPS, e em muitos casos um navio podia desaparecer no mar por dias, sem que ninguém soubesse exatamente onde ele estava. A única ligação entre aquelas embarcações e o resto do mundo eram transmissões de rádio ou código Morse, captadas por operadores espalhados entre navios mercantes e estações costeiras. E foi exatamente nesse cenário, em uma das regiões marítimas mais tensas do planeta, que a primeira transmissão do SS Euromeden começou a ser ouvida. Na noite do incidente, operadores de rádio em diferentes embarcações começaram a captar a transmissão em comum em código Morse. No início, nada parecia fora do normal. Pedidos de socorro eram relativamente comuns naquela região. Tempestades, falhas mecânicas e até ataques de piratas ainda aconteciam com frequência no pós-guerra. Mas, dessa vez, alguma coisa parecia errada. O sinal era instável, fraco, como se estivesse sendo transmitido às pressas. Em alguns momentos, a mensagem praticamente desaparecia em meio à interferência causada pelas condições atmosféricas do Oceano Índico. Ainda assim, operadores a bordo de navios mercantes conseguiram registrar partes suficientes da transmissão para entender que aquilo não era apenas um problema mecânico comum, algo grave havia acontecido dentro daquela embarcação. Quase imediatamente, operadores de rádio começaram a tentar contato com o navio responsável pelo sinal, entre eles a tripulação do cargueiro americano Silver Star, que navegava relativamente próxima da região.
Mas nenhuma resposta voltava, nenhuma confirmação, nenhum pedido adicional de ajuda, nenhuma voz humana, apenas silêncio intercalado com chiados no rádio. E então, a mensagem ficou ainda pior. Conforme a transmissão continuava sendo captada por diferentes operadores, as estações de rádio marítimas começaram a tentar identificar a origem exata do sinal. Na década de 1940, esse processo era extremamente limitado e impreciso. Ainda assim, cruzando a intensidade das transmissões e o horário em que cada operador havia captado o pedido de socorro, eles conseguiram reduzir a área de busca. O sinal parecia vir de um ponto próximo ao Estreito de Malaca, uma das rotas marítimas mais movimentadas e perigosas do planeta. Foi então que o cargueiro americano Silver Star decidiu mudar sua rota. A embarcação estava relativamente próxima da região indicada pelas transmissões. Aconteceram inúmeras tentativas frustradas de contato com o navio desconhecido, mas nenhuma atualização da situação, nenhuma resposta aos sinais enviados pelo Silver Star. E quando finalmente avistaram um navio ao longe, os marinheiros perceberam algo imediatamente. A embarcação estava completamente parada, sem iluminação, sem movimentação no convés, sem qualquer sinal visível de atividade humana. No meio das águas agitadas do Oceano Índico, o SS Euromeden parecia apenas estar à deriva. Dead in the water. Um termo marítimo usado quando uma embarcação perde completamente sua capacidade de navegação e fica abandonado à própria sorte no oceano. Mas esse silêncio não refletia nem de longe o que realmente havia acontecido a bordo. O Silver Star continuou se aproximando lentamente do SS Euromeden. Conforme a distância diminuía, a sensação de que alguma coisa estava errada ficava impossível de ignorar. Nenhum tripulante apareceu no convés, nenhuma janela se iluminou, nenhum sinal foi dado de volta. Os marinheiros do Silver Star chegaram a usar apitos e novas transmissões em código Morse para tentar chamar a atenção da embarcação à deriva. Nada, nem mesmo movimento. E isso começou a incomodar os tripulantes, porque mesmo em casos extremos, incêndios, falhas mecânicas ou ataques, algum sobrevivente normalmente apareceria no convés tentando pedir ajuda. Mas o SS Euromeden parecia completamente abandonado, como se toda forma de vida dentro dele tivesse simplesmente desaparecido. Foi então que o capitão do Silver Star tomou a decisão que mudaria o caso para sempre. Uma pequena equipe subiria a bordo do navio. Os marinheiros atravessaram até a embarcação usando cordas e equipamentos de abordagem, enquanto o restante da tripulação observava a distância. E no momento em que os primeiros homens pisaram no convés do SS Euromeden, eles perceberam uma coisa imediatamente. Algo terrível havia acontecido ali, porque espalhados pelo chão do navio estavam os primeiros corpos. Os homens do Silver Star avançaram lentamente pelo convés do SS Euromeden, e logo nos primeiros metros ficou claro que aquilo não era um resgate, era uma cena de apocalipse local. Os corpos da tripulação estavam espalhados por diferentes partes do navio, caídos próximos às paredes, corredores e equipamentos de bordo. Mas o que realmente assustou os marinheiros não foi apenas o fato de todos estarem mortos, e sim a forma como eles morreram. Muitos dos corpos estavam rígidos, com os braços erguidos, como se tentassem se defender de alguma coisa acima deles. As expressões faciais eram ainda piores. Diversos relatos descrevem olhos arregalados, mandíbulas travadas, rostos congelados em puro terror, como se os tripulantes tivessem visto alguma coisa segundos antes de morrer. E o mais perturbador, não existia sinais evidentes de violência, nenhum tiro, nenhuma luta, nenhum ferimento grave aparente. Era como se a morte tivesse atingido a todos ao mesmo tempo. Conforme a equipe avançava pelo navio,
Mais corpos eram encontrados nos corredores internos e próximos às cabines. Até mesmo o cachorro da embarcação teria sido encontrado morto, com os dentes expostos, como se estivesse rosnando para alguma coisa invisível. Mas a cena mais importante estava na ponte de comando. Ali os marinheiros encontraram o operador de rádio responsável pela transmissão de socorro. O rádio quebrado, o corpo permanecia inclinado sobre o equipamento de Morse, como se ele continuasse tentando enviar mensagens até os últimos segundos de vida. E naquele momento, a tripulação do Silver Star percebeu que estava diante de algo completamente fora do normal. Mas o pior ainda estava escondido nos níveis inferiores do navio. Os níveis inferiores do SS Oromaden deveriam ser os lugares mais quentes de toda a embarcação, principalmente a casa de máquinas. Em um navio cargueiro dos anos 1940, aquele ambiente normalmente seria abafado, úmido e quase insuportável por causa das caldeiras funcionando sem parar. Mas, segundo os relatos da tripulação do Silver Star, o que eles encontraram foi exatamente o oposto. Conforme desciam pelos corredores metálicos do navio, a temperatura começava a cair. E quando chegaram próximos à sala das caldeiras, alguns marinheiros afirmaram sentir um frio completamente anormal. Um frio intenso, pesado, fora de contexto, como se a parte inferior do navio fosse uma câmara fria gigante. E o cenário lá embaixo era ainda pior. Mais corpos foram encontrados espalhados pelos corredores internos, todos na mesma posição rígida, com expressões de puro terror estampadas no rosto. Mas existia outro detalhe impossível. Apesar de o pedido de socorro ter sido enviado poucas horas antes, alguns corpos apresentavam estar em estado avançado de decomposição, algo que simplesmente não fazia sentido para os marinheiros que estavam ali. E mesmo depois de analisarem os cadáveres rapidamente, ninguém conseguia encontrar sinais claros do que havia matado aquelas pessoas, sem queimaduras, sem ferimentos graves, sem sangue, sem sinais evidentes de contaminação. Era como se toda a tripulação tivesse sido atingida por alguma coisa invisível, rápida e absolutamente devastadora. Naquele momento, os homens do Silver Star já não estavam mais tentando entender o que tinha acontecido naquele navio. Eles só queriam sair dali o mais rápido possível. A tripulação que havia entrado no SS Oromaden retornou rapidamente ao Silver Star, e assim que subiram de volta, relataram tudo o que tinha visto aos outros marinheiros. Os corpos, as expressões de terror, o frio anormal nos níveis inferiores do navio e a completa ausência de qualquer explicação lógica para aquilo. Naquele momento, o objetivo da operação mudou completamente. Aquilo já não era mais um simples resgate marítimo. O SS Oromaden precisava ser levado até o porto mais próximo, antes que qualquer evidência fosse perdida. Durante quase uma hora, os marinheiros trabalharam para prender os cabos de reboque na embarcação abandonada. O mar agitado dificultava a operação, e parte da tripulação permanecia observando o navio à distância, claramente desconfortável com tudo o que havia acontecido ali dentro. O capitão notificou a guarda costeira para deixarem de prontidão uma equipe de investigação assim que o navio atracasse. Então, quando finalmente começaram a mover o SS Oromaden, algo chamou a atenção no convés. Fumaça. Primeiro, uma pequena quantidade escapando das áreas inferiores do navio. Mas em segundos, a fumaça começou a aumentar rapidamente, e foi aí que o pânico começou. Os marinheiros perceberam imediatamente que não haveria tempo para soltar os cabos manualmente. Eles precisavam cortar tudo. Enquanto parte da tripulação usava ferramentas para romper os cabos de reboque, outros recuavam o Silver Star desesperadamente para ganhar distância. 1 minuto e meio depois, o SS Oromaden explodiu. A explosão foi tão violenta que partes da embarcação chegaram a ser arremessadas para fora d'água antes de desaparecerem no oceano. Em poucos minutos,
o navio afundou completamente, levando junto os corpos, a carga e praticamente todas as evidências do que realmente aconteceu naquela noite. O que restava agora era apenas os relatos dos tripulantes do Silver Star. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Conforme o caso do SS Oran-Medem se espalhava pelo mundo, pesquisadores começaram a perceber um detalhe estranho. O navio praticamente não existia nos registros marítimos oficiais. O nome do SS Oran-Medem não aparecia na Lloyd's Register, uma das bases de dados navais mais importantes da época, responsável por catalogar embarcações comerciais ao redor do mundo. E para muitos historiadores, isso seria o suficiente para encerrar o caso. Sem registro oficial, sem documentação completa, sem provas definitivas da existência do navio, fim da história. Mas existe um problema nessa explicação. O Oceano Índico do pós-guerra estava longe de ser uma região organizada. Na segunda metade da década de 1940, diversas embarcações operavam de maneira clandestina entre portos asiáticos, transportando combustível, armamentos, produtos químicos e cargas militares remanescentes da guerra. Muitos desses navios sequer eram registrados oficialmente. Alguns mudavam de nome dependendo do porto em que atracavam. Outros operavam sob bandeiras diferentes para evitar inspeções internacionais. E isso se encaixa perfeitamente no caso do SS Oran-Medem. Porque se a embarcação realmente estivesse transportando algo ilegal, a ausência de registros deixaria de ser uma evidência contra a história e passaria a ser exatamente o que se esperaria encontrar. Durante décadas, o caso do SS Oran-Medem permaneceu praticamente congelado no tempo, sem novas provas, sem destroços encontrados, sem qualquer documento capaz de confirmar oficialmente o que havia acontecido naquela noite. Até que alguns pesquisadores começaram a revistar arquivos marítimos antigos que haviam sido digitalizados recentemente, e foi aí que detalhes estranhos começaram a reaparecer com o cruzamento de dados, manifestos portuários incompletos, registros de carga parcialmente destruídos e documentos ligados à rota comercial do Sudeste Asiático que simplesmente não batiam entre si. E em alguns desses registros existiam referências vagas a uma embarcação holandesa transportando materiais classificados como perigosos logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre outros, apareciam alterações manuais nos nomes de embarcações que cruzavam o Estreito de Malaca naquele período. Nada disso prova oficialmente que o SS Oran-Medem existiu, mas cria uma possibilidade desconfortável. Talvez o navio realmente estivesse operando fora dos registros internacionais, e talvez a carga transportada naquela viagem fosse o verdadeiro motivo pelo qual tantos documentos desapareceram ao longo das décadas. Porque quanto mais pesquisadores analisavam esses arquivos esquecidos, mais o caso deixava de parecer apenas uma lenda marítima e começava a se parecer com alguma coisa que nunca deveria ter vindo a público. Foi então que uma das teorias mais perturbadoras sobre o SS Oran-Medem começou a ganhar força. A hipótese de que o navio estivesse transportando substâncias químicas extremamente perigosas e de forma clandestina, entre elas cianeto de potássio. Segundo alguns pesquisadores, um vazamento dentro dos compartimentos inferiores do navio poderia ter transformado o interior da embarcação em uma armadilha mortal. E isso explicaria muita coisa: a morte rápida da tripulação, a ausência de ferimentos aparentes, as expressões de puro terror encontradas nos corpos e até mesmo as posições defensivas descritas pelos marinheiros do Silver Star. Porque, diferente de um ataque físico, um gás tóxico não oferece uma ameaça visível. As vítimas começam a perder o ar, sentem queimaduras internas, confusão mental, desespero e muitas vezes nem conseguem entender o que está acontecendo antes de morrer. O mais assustador é que isso também poderia explicar por que tantos corpos foram encontrados espalhados pelo navio.
Talvez a tripulação tenha tentado fugir da contaminação, talvez tenham corrido para o convés, acreditando que conseguiriam escapar. Mas se essa hipótese estiver correta, então os marinheiros do Silver Star entraram naquele navio sem perceber que estavam cercados pela mesma substância que havia matado toda a tripulação horas antes. E mesmo que dissipada, resquícios ainda deveriam existir nos corredores estreitos do navio. E isso levanta outra pergunta. Se realmente existia uma carga química ilegal dentro do SS Euromeden, quem havia encomendado essa carga? Especula-se que o navio também poderia estar transportando nitroglicerina de forma clandestina, uma substância extremamente instável, capaz de explodir com calor excessivo, impacto ou até pequenas vibrações. E isso muda completamente a forma como o desaparecimento do navio é interpretado, porque naquele momento o SS Euromeden já havia passado horas abandonado sob o calor intenso do Oceano Índico. Além disso, parte dos compartimentos internos possivelmente já estava comprometida por vazamentos químicos e acúmulo de gases inflamáveis. Então, quando o Silver Star iniciou o reboque da embarcação, o movimento do casco no mar pode ter sido suficiente para provocar uma reação em cadeia dentro do navio. Isso explicaria por que a fumaça surgiu tão rapidamente e por que a explosão aconteceu minutos depois. De repente, pela primeira vez em décadas, o caso começava a parecer menos sobrenatural e mais parecido com uma operação clandestina que terminou em desastre absoluto. Mas, mesmo que essa teoria explique parte do mistério, ainda existiam detalhes difíceis demais para ignorar. Existe uma possibilidade ainda mais desconfortável. E se o que aconteceu com o SS Euromeden não tiver sido apenas um acidente? No fim da Segunda Guerra Mundial, diversos países ainda transportavam materiais químicos, armamentos e tecnologia militar de forma clandestina entre portos asiáticos. Muitas dessas operações sequer existiam oficialmente, e isso significa que um navio carregando substâncias perigosas no Oceano Índico talvez estivesse envolvido em algo muito maior do que simples contrabando. Alguns pesquisadores acreditam que a carga do SS Euromeden poderia estar ligada a operações militares secretas, mercado negro químico ou transporte ilegal de materiais proibidos após a guerra. E se isso for verdade, a explosão do navio ganha uma nova interpretação, muito mais sombria, porque ela não apenas destruiu a embarcação, ela destruiu todas as evidências antes que qualquer investigação oficial pudesse começar. Sem corpos, sem carga, sem perícia, sem provas, apenas relatos. E talvez seja exatamente por isso que tantos documentos desapareceram ao longo das décadas, porque se o SS Euromeden realmente transportava algo que nunca deveria ter vindo a público, então talvez o navio não tenha simplesmente afundado. Mesmo que a teoria militar ou a teoria da carga química explique boa parte do caso, alguns detalhes continuam difíceis demais de ignorar. O primeiro deles é o frio. Por que os níveis inferiores do SS Euromeden pareciam uma espécie de câmara fria gigante, mesmo estando no meio do calor extremo do Oceano Índico? Outro detalhe estranho era o estado dos corpos, como parte da tripulação aparentava estar em decomposição avançada, mesmo com o pedido de socorro tendo sido enviado poucas horas antes. E então os documentos desaparecidos, registros incompletos, manifestos alterados, nomes diferentes para os mesmos navios, dependendo do idioma ou do porto analisado, como se partes da história tivessem sido apagadas aos poucos ao longo das décadas. Talvez exista uma explicação lógica para tudo isso. Talvez o SS Euromeden realmente tenha sido apenas uma operação clandestina que terminou em tragédia. Mas também existe a possibilidade de que parte dessa história jamais tenha vindo completamente à tona. Porque mesmo depois de mais de 70 anos, o caso continua sem solução definitiva. O navio desapareceu, os corpos desapareceram, e todas as provas físicas acabaram no fundo do oceano.
O que restou foram apenas relatos fragmentados, documentos incompletos e uma última transmissão de rádio que continua assustando investigadores até hoje. All officers, including the captain, are dead. They are lying in their cabins and on the bridge. Possibly the entire crew dead. I die. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela noite. E acredito que seja exatamente isso que mantém o caso do SS Oran Meden vivo até hoje. Não apenas o mistério sobre como a tripulação morreu, mas a sensação de que parte dessa história desapareceu junto com o navio no fundo do oceano. Porque diferente de outras lendas marítimas, o caso do Oran Meden deixa rastros demais para ser ignorado, mensagens reais, relatos inconsistentes, documentos incompletos e perguntas que continuam sem resposta mesmo depois de décadas. Talvez tudo tenha sido apenas um acidente químico transformado em tragédia, ou talvez exista uma parte dessa história que nunca deveria ter sido descoberta. Talvez ele precisasse desaparecer. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acredita que realmente aconteceu no SS Oran Meden? E principalmente, vocês querem mais vídeos nesse formato? Mistérios reais, casos históricos e histórias obscuras investigadas dessa forma mais cinematográfica? Porque dependendo da recepção desse vídeo, isso pode ser só o começo.